Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Hoje vamos estudar a lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. É o tema da nossa escola bíblica de hoje. O texto áureo fala-nos o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4 e 6. A verdade prática diz-nos da seguinte forma: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O texto da leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 4, versículo 7, versículo 9, versículo 11, e também versículo 15, 16, 21 até o versículo 24. Ou seja, está no capítulo 4 de Esdras. E também essa lição ela está contextualizada no capítulo 4 de Neemias, que nós também veremos nesta manhã. Nós estamos estudando lições que falam de vitórias em meio às crises. E hoje, quando estamos falando do tempo de Neemias e Esdras, quando o povo regressava do exílio da Babilônia, uma das coisas que eles fizeram foi reconstruir o templo, a reconstrução do templo. Todavia, essa reconstrução, ela encontrou oposição. Tudo que frutifica, tudo que é espiritual, tudo que é para Deus, enfrenta oposição. Se você está trabalhando para Deus, você pode se preparar, porque você vai enfrentar oposições. Na primeira lição, quando estudamos, nós vemos em Esdras, no capítulo 1 e também o versículo 1 e 2, que Deus havia mandado, Deus havia falado com o rei Ciro para que ele fizesse um edito e então iniciasse a obra, ok? Tempos depois, já no reinado de Artaxerxes, então essa obra ela enfrenta algumas dificuldades por causa dos inimigos de Deus e da sua obra. O tópico 1 da nossa lição fala-nos o seguinte: os alicerces do templo são lançados. Uma coisa que me chama a atenção, quando no fundamento, alicerce dessa casa que é reconstruída, uma coisa que chama-me muito a atenção é o antes do alicerce ser lançado. O antes do alicerce ser lançado. Quando o alicerce foi ser lançado, olha que coisa interessante, no livro de Esdras, capítulo 3, foi até o texto da lição passada nossa, foi o texto básico da nossa lição passada. Diz-nos o seguinte, versículo 10, Esdras capítulo 3, e o versículo de número 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Os levitas, os sacerdotes, os obreiros, eles estavam prontos para começar a atuar na obra de Deus. Todavia,
antes que eles começassem, primeiro teve que lançar o alicerce para que a obra fosse construída. Aqui eu aprendo uma lição aqui. Todos nós que trabalhamos, que queremos ver o trabalho prosperando, a primeira coisa que nós vamos precisar é de base, é de alicerce, é de fundamento doutrinário. Então eu aprendo aqui que quando vamos trabalhar em algo que queremos que cresça, algo que fique para a glória de Deus, vou precisar sentar, aprender, construir bem as minhas bases. Deus tem me dado a oportunidade, pela sua graça, de trabalhar na área da educação e cultura teológica, tanto da igreja, da convenção. Eu presido o Conselho de Educação Teológica da Convenção Estadual. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho visto, eu pastoreio, tenho obreiros que trabalham comigo, e eu percebo que muitas dificuldades que a obra enfrenta de prosperar, de crescer, de avançar, é falta de base. Pessoas até querem trabalhar, mas elas não querem esperar a base ficar pronta. Qualquer pessoa hoje na igreja quer ser pastor. Se porventura esse processo não vem no tempo que ela espera, ela sai da igreja e ela então procura alguém que vai, através de um acordo, através de algum interesse, levá-la a esse título, ao tempo que ela deveria esperar as bases ficarem prontas. Porque quando a base está pronta, a própria igreja reconhece. Tudo tem o tempo de começar a trabalhar. Os sacerdotes, eles estavam prontos, mas a base precisava ser lançada primeiro. E aqui, quando do lançamento do alicerce, foi algo assim, celebrado, foi algo solene, foi feito um culto. Esdras, no capítulo 3 de Esdras, né? E o versículo 10, Esdras 3 e versículo 10, aqui está escrito, diz assim, no versículo 10, quando, pois, os edificadores lançaram o alicerce do templo do Senhor, olha, então apresentaram-se os sacerdotes. Veja aqui o então. Primeiro o alicerce, depois se apresenta para trabalhar. Já paramentados, ou seja, equipados, trombetas, os levitas, Asaf com saltério. No versículo 11 diz assim, e cantavam, e louvando, celebrando o Senhor, porque o Senhor é bom. E quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo, porém, esta casa, choraram em altas vozes. Foi um culto solene, quando o fundamento foi lançado. Eles recobraram o ânimo, eles se alegraram porque havia um lugar de culto, um lugar para louvar o Senhor. Então, a casa ali, ela é reconstruída. Ela é reconstruída e ela vai. Só que, em meio a essa construção, quando foi o lançamento, foi festa. Quando foi o lançamento, foi choro, foi júbilo, foi alegria, foi prazer, foi contentamento. O que eles não esperavam é que, antes que essa casa ficasse pronta, é que se levantaria inimigos. Então, a nossa lição, vamos aqui para o segundo ponto, que nós vemos que os samaritanos se opõem à construção do templo. Eles se opõem a essa construção. O que os judeus, vindos do exílio, não estavam à espera que isso fosse acontecer. De repente, os inimigos, quando viram que a casa ia crescendo, olha só, vou ler o texto para que vocês compreendam. Em Neemias, capítulo 4, diz assim,
E sucedeu que, versículo 1, ouvindo Sambalate que edificavam, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Olha lá. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabam em um só dia? Vivificarão dos montões do pó e das pedras que foram queimadas? Note a zombaria de Sambalate. Quem era Sambalate? Sambalate era o governador de Samaria. Sambalate era um líder em Samaria. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus, porém misturados. Eles tinham se casado com outras pessoas, outras mulheres. Eles misturaram a raça. Então, já não eram mais judeus puros, né? Então, por isso, mesmo que eles criam no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, até professavam uma fé muito parecida, todavia, eles não se sentiam irmãos de fé. Irmãos de fé. Então, por isso, Sambalate, governando a cidade de Samaria, Sambalate, quando o povo estava no exílio, Sambalate estava tirando proveito. Sambalate estava se dando bem quando o povo estava lá exilado. E quando o povo estava na miséria. Você sabia que tem gente que aproveita da miséria alheia? Tem gente que até deseja o caos para que ele possa tirar, sugar, beneficiar, se promover de alguma forma. E quando Sambalate percebeu que a casa estava sendo edificada, que o povo estava começando a ficar bem, que o povo agora não ia ser mais um monopólio dele. Quantas pessoas que monopolizam o povo? Agora, certas escolas dominicais que poderiam estar crescendo, certas classes, por que não dizer também igrejas? E agora a pessoa aproveita do momento fraco, e naquele momento de fraqueza, às vezes até sem sacerdócio, sem um pastor talvez. Por que muitas pessoas se intitulam missionárias, e querem ficar cumprindo o ministério, entre aspas, de forma individualista, separada do corpo de Cristo? Por que essas pessoas querem fazer isso? Aí ficam fazendo orações nas casas, campanha nas varandas, nas garagens, sem um acompanhamento pastoral, agindo de maneira isolada, dizendo que estão trabalhando para Jesus, dizendo que estão fazendo a obra de Deus, se intitulam missionário e sai desembestado pelas tardes da bênção afora, sem nenhum conhecimento pastoral, sem orientação. O pastor nem sabe onde está indo, o que está fazendo. Irmãos, se nós pertencemos ao corpo, nós temos compromisso com o corpo. Não existe membro do corpo que age em separado do corpo. Mas nesses últimos dias, o que tem de pessoas se assemelhando a Sambalate, querendo tirar proveito na época da crise, né? Porque as pessoas estão carentes, sedentas, famintas, iludidas até, fazendo como Sambalate. Sambalate, como governador de Samaria, agora ele se opõe. E qual é a forma que ele se opõe? É o texto da lição de hoje. Ele se opõe de maneira oficial. E ele utiliza das pessoas da época. No livro de Esdras, capítulo 4, versículo 9,
no texto da lição, está escrito assim: então, escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia. Ele escreve. E agora, olha o versículo 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes me mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti e vieram a nós a Jerusalém, edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora sabe, ó rei, que aquela cidade, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda do rei. Olha a preocupação de Sanbalat: dinheiro, preocupação com coisas materiais. E ele escreve ao rei: barra isso. Mas por detrás estava o interesse pessoal de Sanbalat. Aqui nós aprendemos que quem são os inimigos da obra de Deus? Nós aprendemos quem são. Em primeiro lugar, são aqueles que não se alegram com a prosperidade da obra do Senhor. Segundo, são aqueles que querem tirar proveito próprio. Terceiro, são aqueles que quando se trata de obra, só pensam em coisa material. Só pensam em coisa dessa vida. O povo de Deus preocupado com a casa para adorar a Deus, para servir ao Senhor, com coisas espirituais. Sanbalat: ó rei, o dinheiro não vai entrar, os impostos, ó. E além disso, tem um discurso desconstruidor. Sanbalat não consegue ver virtude no outro. Sanbalat: ó, essa rebelde casa, essa rebelde cidade, ó rei. E ele escreve, né, usando aqui os elementos da época, né, usando aqui o escrivão, tá, para poder enviar uma carta ao rei. E agora fazendo denúncias falsas, incabidas, tá, para poder atrapalhar a obra. E a obra foi parada. A obra foi parada nesse tempo porque estavam enfrentando oposição. Aqui nós aprendemos que quando você começar a trabalhar na obra de Deus, pessoas até que se dizem irmãos, primos, pessoas de outras denominações, não se alegrarão com o sucesso na obra do Senhor. Se levantará para poder atrapalhar a obra de Deus. Tá? O segundo ponto aqui, o subtópico 2, do tópico 2, diz assim: os samaritanos tentam frustrar a construção. Você sabia que os homens, eles podem tentar, e em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, eles atrasam a obra do Senhor? Nós devemos ficar vigilantes. Lembra de quando o povo saiu do Egito para até chegar a Canaã? Quantos dias Deus, no programa de Deus, era necessário para sair do Egito e chegar a Canaã, a terra prometida? 40 dias. Quanto tempo levou? 40 anos. Por que atrasou tanto? Atrasou. Por que atrasou? Por causa das ações humanas. Então, certas pessoas, eles não podem impedir o que Deus tem na tua vida. Mas se você não ficar vigilante, elas poderão atrasar o trabalho que Deus tem para fazer na tua vida. Você precisa ficar atento. São opositores, são inimigos da obra de Deus. São inimigos da obra de Deus. Quando a gente vira a página aqui, indo para o terceiro ponto da nossa lição, o terceiro tópico, aqui, observando a lição e o seu título, eu achei prudente inverter a ordem dos tópicos.
Onde está o tópico 3, eu coloquei para 4 e o 4 coloquei por 3. Por quê? No tópico 2, está assim, ó, os samaritanos opõem-se à construção. Está falando dos samaritanos. O ponto 4 continua falando dos samaritanos. Então agora eu vou para o 4. E depois eu vou concluir com o 3. Eu inverti a ordem, porque eu penso que essa sequência é melhor. Então, o ponto que vamos falar agora é a relação dos samaritanos quanto os judeus cessaram a obra. A reação, melhor dizendo, no ponto 4, a reação dos samaritanos quanto aos judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. Os judeus ficaram sobremaneira tristes com isso. Ficaram tristes. Por quê? Porque os samaritanos agora estavam se opondo de uma maneira tão ferrenha que trouxe tristeza no coração deles. Agora, observe, no livro de Neemias, no capítulo de número 4, quando o povo se levanta e se opõe à obra do Senhor, traz tristeza. Olha o Neemias capítulo 4 e o versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos arrecadadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso e verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Olha o plano do inimigo, era matar. No versículo 10 diz, então disse Judá, já desfaleceram as forças, causou desânimo, causou tristeza, causou agonia no coração dos edificadores. Irmãos, não é de se surpreender que quando estamos trabalhando se levanta inimigo e que muitas pessoas perdem as forças, enfraquecem. Então, quando isso acontece, os samaritanos, os inimigos, se alegram. Eles se alegram porque os judeus estavam perdendo o ânimo. E eles perderam o ânimo de tal forma que alguns conformaram-se e pensaram que talvez ainda não era a vontade de Deus. Quer ver? Olha o que diz, falando sobre, nesse contexto, porque viveu nesse contexto o profeta Ageu. Viveu nesse contexto o profeta Ageu. E olha o que o profeta Ageu fala nessa questão. Deixa eu só abrir aqui Ageu, profeta Ageu, é um dos profetas menores aqui. Deixa eu só pegar aqui o texto, por favor, já mostro. Cadê Ageu? Aqui. Então, olha o que diz. Capítulo 1 de Ageu. Ageu viveu nesse contexto em que estava acontecendo a reconstrução. O capítulo de número 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio de ministério do profeta Ageu a Zorobabel. Lembra? Zorobabel era o governador do retorno do povo de Israel. Zorobabel, príncipe de Judá, e Josué e Zadok, sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, versículo 2, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Observe, pessoas foram tão atacadas, tão afrontadas, que ela falou assim, rapaz, não deve ser o tempo ainda. Quantas pessoas que arrumam desculpa para parar, arrumam desculpas para poder desistir. Eu quero dizer para você na sua casa, com a sua família, você que tem um filho que está indo para as drogas, quando chegar o tempo do Senhor, não pense assim, o tempo do Senhor é hoje. Não deixe que Satanás coloque desculpas
no seu coração, na sua vida, para que você pare de lutar pelo seu esposo, você pare de lutar pelo seu filho, você pare de lutar por um emprego melhor, você pare de lutar por cumprir o ministério de uma maneira mais eficaz e efetiva. Quantas pessoas começaram a dar aula numa escola dominical, começaram a cantar no coro, começaram a dar aula de música, começaram a trabalhar em um projeto social, começaram a trabalhar no culto ao ar livre do evangelismo. Levantaram-se os inimigos. E o que você fez? Começaram a falar mal de você. Em vez de você enfrentar esses inimigos, você chamou o pastor. E você entregou o cargo. Você se acovardou. Você não arregaçou a manga da camisa e partiu para cima. Esta manhã, Deus tem algo novo para você. Você que deixou o arado. Você que por causa de calúnia, por causa de mimimi, de conversa fiada, falando mal contra você. Ei! Você não trabalha para homens. Você não vai prestar conta a essas pessoas que estão falando. Isso são Sambalate, são Tobias, são samaritanos, são misturados. Deus te chamou para uma grande obra. Deus quer que você continue trabalhando na reconstrução. Deus está contando com você. Não fica arrumando desculpa, não é o tempo. Era isso que estava acontecendo com eles. Arrumando desculpa, falando ainda não é o tempo. Não é o tempo. Era a primeira desculpa. A segunda questão, outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às coisas materiais. Veja aqui, versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco eu trouxeste para casa e eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. As pessoas aqui estavam preocupados em edificar a sua própria casa. No versículo 4 de Ageu 1, diz assim: e para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ser deserta? Então, muitas pessoas estão focando em estucar, em investir de uma maneira tão desequilibrada nas coisas materiais, que estão abandonando a obra de Deus. Basta ver os cultos da semana. Eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes você para na semana para cultuar a Deus? Pastor, estamos na pandemia, tá certo. Mas você, durante a semana, você tira 1 hora, 1h30 para cultuar o Senhor na sua casa, para poder ouvir uma mensagem bíblica de edificação. E de domingo de manhã, as pessoas estão aproveitando esse tempo de crise para poder se entregar à carne, ao cansaço, se entregar ao sono, se entregar a ficar na Netflix, no computador em casa. E agora, enquanto que as coisas espirituais estão sem dar prosseguimento, a casa está vazia. Quantas pessoas, jovens, que saem para tudo e quanto é lugar. Vão para o supermercado, vão para shopping, vão para tudo. Quando chega para o culto, não, nós estamos numa época difícil, não pode sair, tem que ficar em casa. Romano diz, quantas pessoas? Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Nós precisamos erguer a cabeça. Há uma obra para ser feita, há uma construção, há um chamado de Deus. E nós precisamos de atentar para essas coisas. Há muitas pessoas que estão já frias e arrumando tantas desculpas por causa do tempo de crise em que estamos a viver. Então, primeiro, aqueles que achavam que não era o tempo. Segundo, aqueles que estavam focando nas coisas materiais. E terceiro, alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem Deus em oração, pedindo solução para o tempo de dificuldade, para poder construir. Então, enquanto alguns estavam assim, outros tristes chegavam lá
vendo a casa vazia. Você imagina a tristeza de alguns hoje, chegando na igreja para cultuar. Chega lá, uma igreja enorme, 4 pessoas, 5 pessoas, oração, vamos para a oração. As pessoas podem orar 3, 4 metros, uma distante da outra. Não vou porque... Irmão, a reunião é com poucas pessoas. Você pode ir e ficar afastado do outro. Vá! Confie no Senhor, vai buscar o Senhor. Fica uma desculpa esfriando em casa, não. Porque isso, as pessoas chegam lá e sentem a sua falta, vê que é vazia, pouca gente. Então as pessoas ficarão tristes. Por quê? Porque alguns estão no acomodismo, entregue à carnalidade. Quando a gente fala carnalidade, tem gente que pensa que é só se envolver na bebedeira, na sexualidade, nas danças. Não. Quando você não aproveita o seu tempo, e você, porque só se entrega ao descanso exacerbado da carne, ao comodismo. Domingo de manhã, aproveita para levantar 10 horas, todos os domingos. Você poderia acordar mais cedo, jejuando, dedicar um tempo de leitura da palavra, de consagração, de oração. Semana foi corrida, não deu tempo de você orar tanto. Você, então, separa amanhã para participar online da escola dominical. Mas são poucas as pessoas que estão em casa, que verdadeiramente acordam cedo já pensando na escola dominical, que separam esse dia para jejuar. Estão entregues. Então é uma preocupação muito grande. Foi assim também que aconteceu. E Deus levantou o profeta Ageu para profetizar um despertamento nesse povo. O texto diz, no versículo 9, que eles esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco, porque Deus o dissipou. Quantas pessoas estão pensando, fazem tantos planos, pensando que a coisa vai para frente, Deus sopra, dissipa, e não vai para frente. Por quê? Por que não vai para frente? Porque as pessoas estão priorizando coisas materiais, ao passo que a Bíblia já diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Disse o Senhor. Tá certo? Assim, e assim que a gente vai agora para o último ponto da nossa lição, que é como se explica a falta de resistência dos judeus quando os inimigos se levantaram, mandando carta para o rei, debochando deles, o chamando de rebelde. Olha, o texto diz, aqui o texto da lição, versículo 13, Esdras 4, versículo 13. Agora saiba, ó rei, que aquela cidade se edificar, e se os muros forem restaurados, eles não pagarão impostos. Olha, os acusantes de caloteiros, os tributos e as rendas não serão pagas. O versículo 12 diz assim que, chamando de rebelde, malvada cidade, malvada. Então, o chamando de contender, de inimigo, de desordeiros, desobedientes. Quantas pessoas que, quando você começa a frutificar na obra de Deus, te rotula de tudo quanto é coisa negativa? Não olhe para isso. Levanta a cabeça. Quando isso acontece, o que fazer? O que fazer quando isso acontece? Primeiro, eu troco a ordem aqui na lição. Você está com a lição? Eu estou no terceiro ponto, que é o que eu coloquei por último. Tá? A lição aberta aí. Como se explica a falta de resistência dos judeus, a tristeza deles? Primeiro, é que eles deveriam ter buscado a Deus. Isso que eles precisavam ter feito, ter buscado a Deus. Em Esdras, no capítulo 1, e versículo 2, olha o que diz. Esdras, capítulo 1 e o versículo 2. Olha, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de edificar aquela cidade, aquela casa. Então, já que eles sabiam que Deus havia encarregado o rei, eles deveriam, em primeiro lugar,
orar ao Senhor. Quando a crise se levanta, quando inimigos, opositores da obra se manifestam, a primeira coisa a fazer é orar ao Senhor, é buscar a Deus. Lá na igreja primitiva, quando os inimigos se levantaram, diz a Bíblia que os discípulos reunidos falaram: Senhor, olha as ameaças deles e concede aos teus filhos ousadia para ministrar a palavra. Diz a Bíblia que enquanto eles oravam, o chão tremeu. Aleluia! Quando alguém te atacar, ore a Deus, porque o chão vai tremer. Porque Deus vai entrar com providências. Aleluia! Ele é o dono da obra. Você não está sozinho nessa peleja. Quando mesmo que alguém esteja te atacando, mesmo que alguém esteja programando situações contra a tua vida, Deus está com você. Ore. Primeira coisa é orar. Por quê? Porque quem ora recebe forças. Quem ora recebe estratégias. Quem ora não desanima. Quem ora não fica pessimista. Quem ora vê o sol da justiça raiar. Aleluia! Glória a Deus! Então a primeira coisa é você orar. É você orar. Segunda coisa, você, até a lição fala, deveria ter falado com o rei. Já que Deus mandou o rei, rapaz, vai, ora e depois vai ao rei. Vai ao responsável. Comunica o que está acontecendo. Olha, fulano está me perseguindo aqui. Comunica. Sabe? Terceira coisa, precisamos manter o foco. Precisamos manter o foco. Olha aqui o que diz em Neemias capítulo 4, nesse contexto, e o versículo de número 6 e 7. Assim, quando os inimigos se levantaram, assim edificamos o muro, e todo o muro cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar até a metade. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdotitas, que tanto ia crescendo a separação dos muros em Jerusalém, a reparação dos muros em Jerusalém, que já as alturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, iraram-se, ficaram... Não liga não se alguém está com raiva porque você está trabalhando na obra de Deus, liga não. Versículo... iraram, né? Sobremodo. Aí, quando isso acontece, a gente tem que manter o foco. Olha o versículo 8. E ligaram-se entre si para vir e atacar. Eles planejaram. Aí, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda. Então, você tem que orar, mas também você vai precisar de ter estratégia. Estratégia, vigia, fica atento, mas não para de trabalhar não. Não para. Quarto lugar, você vai precisar saber que não é todo mundo que está com você que tem palavra de ânimo. Tem alguns que são pessimistas. Olha o versículo 10 agora e 12. Diz assim, de Neemias 4. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, dos acarregadores, e o pó já é muito, e nós não podemos edificar o muro. A gente já não consegue, não podemos, gente, vamos desistir. Ao versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. 10 vezes pessoas falando, rapaz, estão vindo eles, não vai dar certo. 10 vezes pessoas negativas. Olha o número. Olha aí. Não é? Então precisamos de vencer os pessimistas. Deus te mandou? Você crê? Continua orando. Continua firme. Porque pessimistas vão aparecer. Deixa para lá, vence-os. Em quinto lugar, precisamos mudar os planos. Versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás dos muros e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então, note, Neemias, ele mudou a estratégia. Ele agora, para que a construção continuasse, ele teve que mudar os planos. Antes as pessoas só trabalhavam, só que agora tinha que trabalhar com espada, com lança.
tinha que agora estar junto das suas famílias, unidos. Por quê? Para vencer pessoas que vivem com pessimismo. Nada melhor do que fortalecer famílias, dar arma na mão das pessoas para que elas vençam quando tem opositores. Certo? Então é isso que acontece. Em sexto lugar, vou correr aqui, sexto lugar, se dispor e acompanhar o trabalho de perto. Negócio de ficar delegando, negócio de ficar no gabinete, ali, tranquilinho, no ar-condicionado, enquanto o povo está na luta. Não! Bota a mão na massa, meu amigo. Parte para cima, sai na rua, sai no campo, vai nas casas, vai visitar os seus alunos da escola dominical, sai junto com a sua equipe de evangelismo. Não fica só em casa como Flosou, não. Parte para cima, parte para cima. Ai, pastor, mas eu tenho uma certa idade, eu não posso sair neste momento. Muito bem, nós compreendemos. E eu não estou a desclassificar a pessoa que nesse momento está na fase de risco e não pode sair. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aquelas pessoas que podem sair, que não estão na área de risco. Eu estou falando daquelas pessoas que estão acomodadas, daquelas pessoas que não querem colocar a mão na massa, só sabem mandar os outros. E você sabe quem quer mandar os outros, quem só sabe mandar, quem nunca bota a mão na massa, quem nunca pega no arado para nada, nunca está junto, só sabe mandar. É isso que eu estou falando. Versículo 14 de Neemias 4 diz assim: olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Entende aí? Então, Neemias, ele se levanta e começa a acompanhar de perto. Ele diz aqui, o versículo: levantei-me, eu levantei, eu estava junto, colei no povo, acompanhei de perto. Outra questão é a prudência. A prudência. Versículo 17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, com a outra tinha a arma na mão. Versículo 19. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados uns dos outros, longe uns dos outros. No lugar onde ouvir o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Aqui, o que ele fala? Ele organiza, olha gente, nós estamos longe uns dos outros, vamos ficar mais perto. Um dá cobertura ao outro. Uma estratégia de unidade. Um dá segurança, ânimo, amparo um ao outro. Você quer vencer o opositor? Dê as mãos. Fique de olho no seu companheiro. Ajude o seu companheiro. Se alguém quer denegrir a imagem do seu companheiro, não deixa não. Deixa não. Acompanha. Um acompanha o outro. Um guarda as costas do outro. Um ajuda a proteger o outro. Está compreendendo? É assim que vence o opositor. É juntos, mãos dadas. Sabe? Não deixa ninguém falar mal do seu colega de classe, da escola dominical. Não deixa ninguém falar mal do seu pastor. Não deixa ninguém falar mal do líder do coral, da orquestra, do louvor. Não deixa do líder do evangelismo. Deixa não. Se una com ele. Dê as mãos. Não deixe sambalate atrapalhar. Pega firme. Proteja ao seu companheiro, se torne um dos valentes de Davi, ao lado dessa pessoa que Deus te colocou, trabalhando juntos, porque é assim que a obra avança e é assim que vencemos opositores. Em último lugar, nós devemos, quando o opositor se levanta, nós devemos contar com a ajuda de Deus. Olha o versículo 15. O versículo 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos
que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Olha que texto lindo! Quando Deus dissipou o conselho deles, todos voltaram ao muro e começaram a trabalhar de novo. Você que é líder, quando surgiu opositor, acredite, parta para cima, confie. Diga para eles que Deus vai ajudar. Conte com a ajuda de Deus, porque quando Deus operar, as pessoas verão a ação de Deus. E aquelas que estavam desanimadas, aquelas que pararam de construir, como diz aqui o texto, quando viram que Deus dissipou o conselho deles, aleluia, as pessoas recobraram o ânimo e voltaram a trabalhar, voltaram a pegar na massa para a construção, voltaram ao trabalho. Deus vai dissipar o conselho de quem está querendo te atrapalhar, quem está armando contra a sua vida, quem não está querendo ver o teu progresso, quem não quer ver a tua ascensão. Quantas pessoas programam para que você fique como um maracujá murcho, anônimo. Só que Deus do céu está vendo. Deus está vendo a intenção do coração. E Deus vai dissipar o conselho dessa gente que trabalha contra a obra de Deus. Deus vai dissipar. E o povo vai recobrar o ânimo, vai voltar à obra, vamos voltar para construir. Vamos lá, gente. É Deus trabalhando. E no versículo 20, diz aqui a parte B, no lugar onde ouvi o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Deus vai pelejar pela tua causa. Deus vai pelejar pela tua vida. Você que está trabalhando, não importa a área da que você trabalha na igreja, talvez até limpando um banco, um serviço anônimo, só que Deus está vendo. E quando se levantar inimigos, opositores contra o seu trabalho, não desista, não largue. Você que largou, é hora de voltar. Liga para o teu pastor, fala com o teu líder de departamento, fala que você desanimou nesse tempo da crise, mas o Senhor está enviando despertamento para a sua vida. Agarre a mão no arado novamente, recobre o ânimo, volte a uma construção esperando você pegar a mão na massa e voltar a trabalhar. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Vença os opositores, fazendo o seguinte: primeiro, clame a Deus. Segundo, fale com o responsável. Eles tinham que ter falado com o rei, você vai falar com o responsável. Terceiro, mantenha o foco. Quarto, saiba que tem pessoas que são pessimistas. Saiba que tem pessoas que são pessimistas. Quinto, mude de planos. Mude os planos. Quarto, sexto, se disponha a trabalhar com o pé de perto. Sétimo, tenha prudência. Com uma mão, carregava a arma. Com a outra, reconstruía. E último lugar, conte com a ajuda de Deus. Você não está sozinho. Deus está contigo. E no mais, que Deus em Cristo te abençoe. Fale mais e melhor ao teu coração. Nós vamos terminar com uma palavra de oração. É hora de você voltar ao trabalho. Nesse tempo de crise que estamos passando, de pandemia, Deus está contando contigo. Deus vai te dar uma estratégia. Deus quer que você volte ao trabalho. A obra precisa de você. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado de Jesus Cristo, oramos a Ti nesta manhã. Tua filha, Teu filho, Senhor, enfrentando opositores internos, externos, gente com inveja, caluniando, inventando, querendo denegrir a imagem da Tua filha, do Teu filho. Ó Deus, repreende esses agentes do inferno, Sambalate, Tobias, que querem fazer de tudo para poder atrapalhar a Tua obra. Por isso, Senhor, Tua filha que foi tão atingida, ó Deus, que foi tão magoada, ferida, apedrejada, ó Deus, tão atacada e humilhada, ou humilhado, Teu servo, tanto sofrimento,
Mas agora, Senhor, esta manhã, a Tua palavra vem como bálsamo para o coração dessa vida. Abençoe-a, fortalece, Senhor. Traz cura para a sua alma e para o seu coração. Ó Deus, ministra na vida da Tua filha, do Teu filho. Recobra o ânimo para poder trabalhar, pois não trabalho para homens, trabalho para Ti, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, visita a Tua filha agora, visita o Teu filho nesse momento, recobra o ânimo, que o bálsamo derramado do Senhor na vida e no coração dessa Tua filha, desse Teu filho, seja tão poderoso que venha trazer cura para suas emoções, para sua, ó Deus, para sua saúde psicológica e para o seu coração. Onde essa vida estiver agora, ó Deus, que o Senhor venha recobrar o ânimo da Tua serva e do Teu servo, para colocar a mão no arado, seguir em frente, sem olhar para trás. E assim que o Senhor abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser, quando estaremos juntos, estudando o tema Zorobabel, começa a construção do templo. E aí a gente vai estudar mais um pouco sobre essa questão. Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser.